Está começando agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências. E como você já sabe, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus. E muitos talvez se espantem com o tema do programa de hoje pelo fato de ser feito numa TV adventista. Alguns talvez ficarão até curiosos por ver como será desenvolvido o assunto e se o mesmo refletirá uma polêmica entre católicos e protestantes acerca da verdadeira posição da mãe de Jesus no plano de Deus e na vida dos cristãos. Bem, para começo de conversa, não creio ser necessário enfatizar que católicos e protestantes têm uma visão bem distinta acerca de Maria, a mãe de Jesus. Todo mundo já sabe disto e ficarmos batendo nessa tecla seria sistematizar o óbvio. Por outro lado, porém, seria de grande valia corrigir alguns exageros vistos em ambos os lados, principalmente se os compararmos à luz do que diz a palavra de Deus. Comportamentos desequilibrados dão a impressão de que católicos idolatram Maria e protestantes a odeiam. Como eu disse, de fato, há membros de ambos os segmentos que passam literalmente esta visão de ódio ou de idolatria, mas eu não posso tomar a parte pelo todo. Agora, afinal de contas, qual seria uma visão equilibrada a respeito da Virgem Maria? O que podemos extrair de concreto acerca de sua vida e de suas obras com base na Bíblia e em outras fontes históricas confiáveis? Embora os filmes mostrem muitas vezes uma imagem romântica em relação ao contexto da época, podemos supor que Maria dificilmente seria alguém que teria a atenção das pessoas voltada a ela. Maria nasceu de uma família pobre, numa insignificante vila chamada Nazaré, e pela perspectiva humana, jamais ela teria o seu nome conhecido na história. Para começo de conversa, Maria foi, na minha opinião, a expressão máxima daquilo que Cristo disse ao apóstolo Paulo sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Maria não era, em definitivo, a imagem de uma amazona guerreira ou de uma rainha com a força de Cleópatra. Ela era uma mulher simples, distinguida apenas pelo seu caráter e o seu amor à causa de Deus. De acordo com o Evangelho, a história de Maria, ou melhor, a sua história inserida na história de Jesus, começa na insignificante vila de Nazaré da Galileia, onde ela recebera a inusitada visita de um anjo. De modo completamente estranho e inesperado, aquele estranho se aproximou dela e a cumprimentou dizendo: "Alegra-te, ó muito favorecida, o Senhor é contigo." Lucas 1, 28. Não sabemos dizer se esse anjo apareceu mesmo em forma gloriosa ou apenas como um ser humano comum, como aliás muitas vezes aconteceu no passado, em que anjos de Deus surgiram em forma humana e conversaram com pessoas comuns. De qualquer modo, ao que tudo indica, à medida que Maria ia crescendo e se desenvolvendo como mulher, o Espírito de Deus já a estava observando e vendo em seu caráter e grande espiritualidade uma serva genuína do céu. Deus sabia que ali estaria naquela moça aquela mulher que poderia ser usada para conceber o seu filho, o Messias vindo ao mundo para salvar a humanidade. Deus percebeu isto em Maria ainda nova. A Bíblia não dá detalhes da conversa de Maria com o anjo, mas ao que tudo indica, nós podemos entender que ela percebeu bem o recado. E não só isto, Maria sabia as consequências sérias daquele convite e chegou talvez até temer por seu futuro. De outra forma, não teria sentido o anjo acalmá-la dizendo: "Não temas, porque achaste graça diante de Deus." Lucas 1, verso 30. Para continuarmos entendendo esta história e o desenrolar dos acontecimentos seguintes, seria interessante falar um pouco sobre Nazaré, a vila onde morava Maria, aquela cidade onde tudo ocorreu. Nazaré não era em nada parecida com algo que possa ser chamado de cidade. Era, na verdade, um povoado com não mais do que 300 ou 400 habitantes. Muitos deveriam ser parentes uns dos outros ou, pelo menos, conhecidos uns dos outros. As escavações foram iniciadas ali em 1955 pelo arqueólogo italiano Perlamino Bagatti e localizaram na região 23 sepulturas ao norte, oeste e sul.
Este achado ajudou a decifrar o contorno e o tamanho pequenino da vila. Os cemitérios ficavam fora das cidades, logo ali estaria o limite de Nazaré. Um declive na parte leste demonstrou que a cidade então teria algo em torno de 700 a 900 metros de extensão, realmente um lugar muito pequeno. O considerável número de prensas para azeitonas e uvas, além de depósitos de água, vinho e pão, demonstram que a ocupação de José, o carpinteiro, não era o ofício normal do lugar. Além disso, tudo indica que os seus populares, em todo ou pelo menos na maioria, eram pessoas pobres e talvez incultas e dedicadas à produção de azeite de oliva e vinho. Pois bem, foi nesta cidade, ou melhor, nesta vila, onde todo mundo conhecia todo mundo, que o anjo apareceu à Virgem Maria. A Bíblia diz que quando o anjo anunciou que ela estaria grávida pelo Espírito Santo de Deus, Maria estava desposada de José, mas não tinha ainda mantido relações sexuais com ele. O que isto quer dizer? Muitos leitores se espantam com a declaração de Mateus capítulo 1, verso 18, que declara: Maria era casada com José. Algumas versões dizem desposada, mas eles ainda não tinham relações sexuais nem moravam juntos. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38, conta essa história de maneira mais detalhada. Como compreender isto? Bem, uma análise dos costumes da época vai esclarecer a questão para nós. O casamento nos tempos bíblicos era, antes de mais nada, um contrato entre famílias que às vezes era firmado na infância. A menina era prometida ao menino, o que não significa que era obrigada a se casar com ele. Veja, por exemplo, o caso de Rebeca, em Gênesis capítulo 24. O pai perguntou se ela queria mesmo ir com o servo de Abraão para se casar com Isaque. De acordo com as disposições encontradas na lei de Moisés, aproximadamente um ano antes do casamento de fato, havia os desposórios, isto é, as cerimônias contratuais de promessa de casamento. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu a sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro case-se com ela. Deuteronômio capítulo 20, verso 7. Tratava-se, portanto, de um compromisso de casamento, ou um kiddushim, como eles chamam em hebraico, isto é, uma espécie de noivado. Mas veja que era um compromisso tão real que o noivo já se dizia marido de sua prometida e não poderia desfazer o acordo senão por meio de um documento de repúdio. Por isto, alguns tradutores mais recentes têm sugerido que o verbo grego ministerio, que aparece tanto em Mateus como em Lucas, deveria ser traduzido por prometida em casamento e não casada. O termo desposada suaviza a situação, mas não resolve por ser dúbio, podendo significar tanto casada como prometida em casamento. O que acontecia entre o noivado e o casamento propriamente dito? Bom, aí vinha o assunto do dote, e eu tenho que explicar isso para você. O dote era uma parte importantíssima de um contrato nupcial. Ele era provido nesse ínterim entre o casamento de fato e o casamento do acordo. Ali as famílias iriam se unir pelo casamento de seus filhos e levantavam tipos especiais de dote que faziam parte do contrato familiar. Um deles, o mohar, era um preço a ser pago ao pai da noiva como uma espécie de indenização pela retirada de sua filha de seu lar. É que, na compreensão deles, se o rapaz estava mesmo disposto a pagar uma considerável quantia para casar com a moça, isto era uma demonstração básica de que ele poderia fazer três coisas. Primeiro, que ele realmente amava a menina, pois estava disposto a pagar para casar com ela. Segundo, que ele tinha qualificações suficientes para levantar o seu sustento. Ele não poderia usar dinheiro de herança, nem dinheiro do seu pai, para levantar o dote. E, em terceiro lugar, que ele era um homem trabalhador. Assim, o pai se assegurava de não estar entregando a sua filha nas mãos de um aventureiro qualquer. Foi nesse ínterim, enquanto José levantava o dote para pagar ao pai de sua noiva, que Maria apareceu grávida por obra de Deus. E, de acordo com fontes judaicas da época, este período de intervalo entre o noivado e o casamento não deveria ser maior do que 12 meses. Vamos lá. Além do levantamento do dote,
o período do noivado era ainda um tempo apropriado para que se fizessem arranjos quanto à festa, a construção da casa dos noivos e a preparação do quarto de núpcias. Em algumas ocasiões, uma tenda era montada para que os noivos tivessem a sua primeira relação sexual. Esse, às vezes, era preparado na casa do pai do noivo, caso esse não tivesse ainda uma casa própria montada. O quarto de núpcias, ou quarto da noiva, deveria ser decorado apropriadamente para receber a recém-casada. É importante, porém, salientar que no período do levantamento do dote, os noivos não poderiam jamais ter relações sexuais de qualquer espécie. Qualquer gravidez nesse período seria uma grave desonra para a moça e para toda a família dela. Logo, a informação de que Maria estava grávida gerava mais problemas do que felicitações naquela época. Se não fosse a intervenção do anjo, o próprio José a teria abandonado. Isso está em Mateus capítulo 1, versos 20 a 25. Assim, não é difícil imaginar o escândalo que aquela notícia traria. José tinha o direito legal de acusar Maria de adultério, afirmando que o filho que ela trazia em seu ventre não era seu. Isso está de acordo com Números capítulo 5, versos 11 a 31. Maria corria ainda o risco de ser apedrejada, mesmo que os judeus de seu tempo não tivessem mais o direito de exercer justiça com as próprias mãos. Talvez foi por isto que José resolveu abandoná-la em segredo, para que, como noivo, não houvesse ninguém que pudesse acusá-la, porque, de acordo com a época, o noivo, ou o marido nesse caso, era o único que poderia legalmente levantar a acusação de adultério contra a sua parceira. E se ele desaparecesse, não haveria meios legais de punirem a Maria. Por isto, ele desejou abandoná-la em segredo. Seu amor à sua noiva, somados à sua obediência à voz do anjo, fizeram com que José finalmente voltasse atrás da sua ideia de repúdio ou abandono da noiva e se casasse com Maria. Ele talvez a levou para sua casa antes do prazo previamente estabelecido para o noivado. Isto é o que deduzimos de Mateus capítulo 1, versos 24 a 25. O Evangelho de Lucas diz que Maria, grávida, foi ter com Isabel, sua parenta, e ficou algum tempo morando com ela. O Evangelho não esclarece as razões da visita de Maria a Isabel, mas, considerando as circunstâncias daquela gravidez e o fato de que ela foi para lá apressadamente, é possível concluir que a casa de Isabel tornou-se um refúgio para a jovem Maria que estava grávida. Os habitantes de Nazaré sempre se mostraram pouco receptivos em relação a Jesus e não há motivos para pensar que fosse diferente em relação à gestação de sua mãe. A trajetória de Maria foi sempre de muita privação e confiança constante em Deus. Depois do intervalo, continuaremos com a sua história, que é fascinante. Então não sai daí, porque Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conhecendo um pouco mais a história da Virgem Maria, a mãe do Salvador Jesus Cristo. O Evangelho continua dizendo que, enquanto Maria estava grávida, um decreto de César obrigou todos no país a voltarem ao seu local de origem, no caso deles, Belém. Isto a fim de cumprir a ordem do recenseamento do povo. É verdade que, pelos costumes da época, Maria talvez não fosse obrigada a seguir viagem com José para a Judéia. Mas, considerando a sua sensível situação social entre os moradores de Nazaré, lembre-se, uma virgem que aparece grávida anunciando que seu bebê era o Filho de Deus, não é nesta situação difícil supor que José tivesse razões de sobra para não deixá-la sozinha em Nazaré. Não deve ter sido nada fácil para Maria enfrentar os olhares, os preconceitos, as desconfianças daqueles que pensavam que Jesus era um filho bastardo, fruto de uma aventura sexual de sua mãe. Aliás, temos um provável indício dessa desconfiança no Evangelho de João, quando os judeus, ao responderem a Jesus, usam uma espécie de ironia ao dizerem: "Nós não nascemos fruto da imoralidade, temos Pai, e Ele é Deus." João capítulo 8, verso 41. Noutras palavras, nós não nascemos como você, Jesus. Nós somos frutos de uma relação lícita, por isto nós, e não você,
temos a Deus por Pai. Embora não seja conclusiva, esta é uma provável interpretação do texto de João. Indícios encontrados em um documento do segundo século indicam que já havia desde longa data uma tradição ou um boato de que Jesus era, na verdade, filho de uma aventura amorosa de Maria, noiva de José, com um soldado romano chamado Pantera ou Pandera, que a seduziu e logo depois a abandonou grávida. Essa afirmação foi repetida até na época da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas queriam fazer de tudo para provar que Jesus não era judeu. Acredita nisso? Imagine agora Maria convivendo com esses boatos em seu tempo, tendo de aguentar as indiretas, o preconceito velado, os olhares acusadores, as línguas maliciosas das mulheres de Nazaré, quase todas suas parentas, e o pior de tudo, sabendo que era realmente difícil para os outros acreditar que ela era virgem. A fé de Maria foi muito testada. Muitas perguntas podiam ser feitas. Por que o anjo não apareceu para toda a vila e revelou para todos os vizinhos que Maria não era aquilo que eles estavam dizendo? Por que Deus permitia que aquela mulher tão especial passasse por aquele vexame, sendo que ela foi tão fiel em aceitar o desígnio que lhe fora dado? Eu não sei dizer o que fez Deus para acalmar o coração de Maria, ou mesmo se ele respondeu aos seus questionamentos. Mas eu sei que Maria ficou fiel, silenciosamente fiel. Eu digo silenciosamente porque, segundo o Evangelho, ela ainda viu coisas incríveis acontecendo. Por exemplo, os pastores que chegaram dizendo que anjos foram vistos ao céu de Belém, anunciando o local do nascimento de Jesus, e 2 anos mais tarde viriam os magos do Oriente. Mas neste ponto, interessantemente, o Evangelho afirma que Maria permanecia ouvindo e guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas capítulo 2, verso 19. Esta é uma expressão que aparece 2 vezes nesse capítulo de Lucas, indicando provavelmente que Maria evitava falar das coisas que haviam acontecido e talvez porque sabia que ninguém acreditaria nas suas palavras. Era uma história fantástica demais e a incredulidade das pessoas as levava a julgar que Maria estivesse mentindo. Melhor então não dizer nada, guardar aquilo em seu coração e entregar-se à vontade de Deus. Depois Jesus foi apresentado no templo. Simeão e a profetisa Ana estavam lá para confirmar no coração de seus pais, por meio de palavras dirigidas pelo Espírito Santo, a excelência daquele menino. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, o seguinte: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para se manifestarem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 34 e 35. Maria ouviu que também deveria sofrer pelo seu filho. Aquela expressão, uma espada atravessaria sua alma, já falava por si mesma. E as mães que veem este programa podem imaginar um pouco o que é ouvir esse prognóstico em relação ao seu filho, ao seu único filho. E assim foram se passando os anos, Jesus foi crescendo e, com certeza, sempre observado por Maria e José à medida que as coisas iam acontecendo. Porém, Jesus era-lhes submisso e sua mãe continuava a guardar estas coisas em seu coração. Lucas capítulo 2, verso 51. E quer uma informação que talvez surpreenderá você? Pois lá vai. Considerando que a idade média de casamento das meninas em Israel nos tempos de Cristo era entre 12 e 15 anos de idade, essa provavelmente era a idade de Maria quando tudo isso aconteceu. Uma menina que no nosso contexto ainda estaria cursando o ensino médio, mas era uma menina com alma de mulher. Uma menina com fé, uma fé que surpreenderia a muita gente adulta por aí. Chegou então o momento da cruz. E depois de uma longa caminhada para o Senhor, lá estava ela, Maria, atentando para o desfecho de tudo aquilo que havia visto e ouvido e meditado em seu encontro com o anjo Gabriel. A presença de Maria junto à cruz certamente foi um grande suporte emocional para Cristo e não podemos duvidar disto. É que mesmo sendo filho de Deus, ele estava na terra como homem,
como homem ele sentia medo, dor, abandono. Ele suplicou aos discípulos que não o deixassem sozinho no momento em que orava no Getsêmani. E agora que todos eles, exceto João, haviam fugido, a presença de Maria tornou-se essencial no Calvário. Chego a afirmar que Deus, em pessoa, encaminhou Maria até o pé da cruz para que a sua presença, como mãe, discípula, amiga, desse forças ao Filho de Deus em sua luta final contra o mal e o seu receio da morte da cruz. Não, definitivamente Maria não era uma mulher qualquer. Ela fora chamada por Deus para uma grande missão. Eu não posso deixar que o seu nome seja tratado com desdém. Aliás, se a mídia e os próprios pais explorassem melhor o caráter de Maria, a história e o seu exemplo, muitos jovens não estariam querendo se parecer com cantoras e atrizes de comportamento moral duvidoso, questionável. Maria, meus amigos, deveria ser o modelo de uma jovem e não uma cantora de rock com uma roupa seminua em meio a uma multidão de adolescentes. E antes que alguém me tome por fanático, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com outra, que não tem problema nenhum as meninas gostarem da cantora X ou da atriz Y, deixe-me apenas dizer uma coisa para que você possa pensar. Em primeiro lugar, gostar é uma coisa, idolatrar é outra. Admirar o talento de uma pessoa é uma coisa, usar aquela pessoa por modelo de vida é outra. Então, cuidado, quais estão sendo os modelos de vida dos adolescentes que você tem em sua casa? Agora faça o teste. Pegue essas adolescentes que vão para o festival de música e veja se o entusiasmo dessas meninas é o mesmo pelas coisas de Deus. Quando eu digo meninas, é apenas por uma questão de temática em relação a Maria, mas que os meninos também se incluam naquilo que eu estou dizendo. Ou seja, os seus filhos vão para a igreja com o mesmo entusiasmo que seguem para um festival do Lollapalooza? Esta é a questão. Se o nome de Maria falasse mais alto que o de Beyoncé, certamente teríamos muito menos problemas com drogas e juventude transviada. Agora, por outro lado, antes que algum evangélico proteste dizendo temos que enaltecer o nome de Jesus e não de Maria, deixe-me dizer que isto é um falso dilema. Há muitos sermões e até hinos em hinários cristãos que usam exemplos bíblicos para incentivar os jovens de nossos dias e nenhum pastor protestante em sã consciência reclamaria disto. Dizemos, por exemplo, que os jovens deveriam ser como Daniel, como José do Egito, devemos suportar o sofrimento como Jó. Porém, parece que o exemplo de Maria tornou-se algo proscrito no meio evangélico, como se ela fosse algo de somenos importância, ou como se qualquer menção favorável ao nome de Maria fosse automaticamente uma competição com o nome de Jesus. Não é por aí. Maria certamente deveria aparecer na lista de destaque dos heróis e heroínas de Deus. E devemos, sim, tomar o seu exemplo por modelo para muitos de nossos jovens, especialmente as meninas. Agora, talvez algum telespectador católico que me assiste também deva estar perguntando: uau, com tanta demonstração de paixão por Maria, por que você não se rende a ela e não se torna um devoto como nós católicos? Se ela pode ser um modelo para nós, por que não podemos venerá-la como a mãe do Filho de Deus? Estas são perguntas sinceras e honestas, e com elas vêm outras perguntas, como por exemplo, como Maria pode ser um modelo para as nossas meninas se ela se engravidou na adolescência? Podemos realmente acreditar que ela era virgem? A lógica nessa história? Ela teve outros filhos além de Jesus? Qual a relação espiritual entre Maria e Jesus Cristo? Podemos tomá-la por modelo, mas não por intercessora entre os homens e Deus? Como entender essas coisas? Essas são perguntas realmente sérias e merecem uma resposta profunda, equilibrada e bem fundamentada. Por isso, considerando que o tempo do nosso programa hoje está chegando ao fim, eu convido você e sua família para ver a continuação desse assunto semana que vem aqui no seu programa Evidências. Então não perca a continuação desse tema sobre a história da Virgem Maria. Até lá!